O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, estudando o livro do profeta Daniel. Nós aprendemos semana passada de que o livro de Daniel, ele contém uma mensagem para os nossos dias, porque nós explicamos de que a partir de 1798 estamos vivendo o tempo do fim. Nós não estudamos a profecia ainda que vai nos mostrar exatamente essa data, mas aguarde com paciência que chegaremos nesse momento. E vamos provar através da profecia de que desde 1798 já estamos vivendo o tempo do fim. Por isso o livro de Daniel pode ser compreendido. E o tema que hoje vamos estudar, dois poderes em conflito. E quando o bem e o mal, eles entram em guerra, o povo de Deus acaba sendo envolvido. Esse será o tema do primeiro capítulo do livro de Daniel. E eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo. Se você desejar, você também pode solicitar a Novo Tempo esse guia de estudo Bíblia Fácil. Aqui contém os 16 assuntos que nós iremos abordar ao longo destas semanas. Você pode ligar para nós, lembrando sempre que em horário comercial, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Você vai dar ali os seus dados postais e vamos enviar a revista para a sua casa. Se você tem acesso à internet, acesse o nosso endereço eletrônico, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai preencher um formulário com os seus dados postais e vamos enviar a revista para a sua casa. Num prazo de 15 a 20 dias, ela estará chegando através dos correios. Cuide bem com os dados postais, porque se você colocar o endereço errado, ela não vai chegar na sua casa. Aproveita para curtir a página do nosso programa no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil. Você pode participar ali e indicar para os seus amigos os estudos que aqui estão acontecendo. Nós estamos aqui com vários amigos que vieram do Rio de Janeiro, alguns são de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e o Luciano que veio lá de Pernambuco. Luciano, pega o microfone um instantinho. Eu fiquei sabendo que você é músico e compositor, é isso? Sim, e produzo disco também. E você produz? Produzo discos também. Ok, muito bom receber você. E você mora em Recife mesmo? Moro em Recife, já morei no Rio, morei 2 anos em São Paulo e agora estou de volta a Recife. Olha, eu queria aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos pernambucanos. Eu estive outro dia em Recife, estive lá em Boa Viagem e também fui em Caruaru e fui muito bem recebido pelo pessoal. Um grande abraço aos nossos amigos que assistem o Bíblia Fácil lá em Recife. E eu gosto muito do sotaque, né? Sim. E o povo de Pernambuco tem um sotaque bem acentuado, né? Sim. Pois você é muito bem-vindo. Muito e obrigado. Quem sabe em uma hora a gente vai poder aqui ver um pouquinho do seu talento, né? Quem sabe você não se assenta e toca pra gente alguma coisa, né? Luciano, seja bem-vindo, tá? Okay, é um prazer receber obrigado. você. É um prazer para mim estar aqui. Estão prontos para mais um estudo? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel no primeiro capítulo, porque o tema que nós vamos estudar agora, justamente falando sobre dois poderes em conflito. Esse é o tema, dois poderes em conflito. O capítulo 1 de Daniel trata de uma guerra cósmica entre o bem e o mal. E nessa guerra, os filhos de Deus são envolvidos. Mas nós temos um hábito aqui no programa. Nós nunca começamos o estudo da Bíblia sem antes fazer uma oração.
Eu queria convidar vocês, e você que se puder também, fechar os seus olhos e participar desta oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o nosso estudo da Palavra de Deus. Pai querido, estamos reunidos em condições tão favoráveis aqui no Cevisa, com um grupo de amigos tão especiais, para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o professor Espírito Santo para estar conosco mais uma vez, para que ao lermos o livro sagrado, as verdades nele contidas possam aflorar e que nós possamos entender o mundo em que vivemos e como terminará a história da humanidade. Fica com todos nós e abençoe a cada telespectador que agora está nos assistindo. Oramos em nome de Cristo. Amém. Abrindo a Bíblia no primeiro capítulo de Daniel, nós vamos perceber o contexto do livro de Daniel. É o capítulo 1 que apresenta o contexto. E nós, para entendermos bem a Bíblia, devemos compreender sempre qual é o contexto onde cada página está inserida. Olhe para esse mapa por um instante. Aqui nós temos o mapa da distribuição das 12 tribos de Israel assim que eles chegaram em Canaã. Estão lembrados que o povo de Deus foi escravo no Egito por cerca de 400 anos e depois eles foram libertos por Moisés em direção a Canaã e depois de 40 anos eles lá entraram? Cada filho de Jacó, que recebeu, depois organizou uma tribo, recebeu uma fatia de terra. E ali em Canaã estavam as 12 tribos de Israel. Eram chamadas assim porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então os filhos de Jacó passaram a ser chamados os filhos de Israel. Então as 12 tribos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Jacó teve mais um filho, né? Na verdade foi uma filha, chamada Diná. Então eram 12 rapazes e uma moça. Mas os 12 rapazes organizaram as 12 tribos. Estas tribos estiveram unidas sob um só governo durante pelo menos 3 reinados. O primeiro rei em Israel foi Saul, depois veio Davi e depois Salomão. Durante esses 3 reinados, o povo de Israel foi um povo unido em 12 tribos. Mas quando morre Salomão, agora acontece uma divisão do reino. O reino se divide. Por quê? Porque Jeroboão, que era um dos soldados de Salomão, ele vai provocar uma divisão no reino. E ele, em sua rebelião, vai levar consigo 10 tribos. E ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, que seguiram a Roboão, que era o filho legítimo de Salomão. Então veja, o filho de Salomão, Roboão, continuou a reinar em Jerusalém, mas só 2 tribos ficaram com ele, Judá e Benjamim. 10 tribos seguiram a Roboão em sua rebelião e foram para o norte de Israel. E lá em Samaria, eles colocaram sua capital. A partir desse momento na Bíblia, você passa a ter o reino do norte e o reino do sul. Os profetas do norte e os profetas do sul. Acontece que o povo de Deus passou por um cativeiro. E o segundo cativeiro, depois do cativeiro egípcio, foi o assírio. E a Assíria, no ano 722 a.C., destruiu as 10 tribos que estavam ao norte. Sobraram então apenas 2 tribos. De todo o povo de Israel, só sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim. É por isso que a partir desse momento, os israelitas passam a ser chamados de judeus, porque Judá era a principal tribo. E lembre-se que o rei viria da tribo de Judá. Daí a expressão, o leão da tribo de Judá. E eles esperavam o rei, o Messias, e ele viria da tribo de Judá, porque Judá era a tribo real e Levi era a tribo sacerdotal, de onde vinham os sacerdotes em Israel. Sobraram apenas 2 tribos, Judá e Efraim. Só que estas tribos um dia também passariam por cativeiro. E eu queria que você abrisse sua Bíblia
no livro do profeta Isaías. Olha Isaías, primeiro nós vamos olhar o capítulo 37. Dê uma olhadinha para Isaías, capítulo 37. Você que nos acompanha em casa, também acompanhe conosco. Melhor, 38. Isaías, capítulo 38. Está na página 489 do Antigo Testamento. Isaías 38, página 489 do Antigo Testamento. O tema do capítulo 38 é a doença de Ezequias e a sua cura. Lembra que Ezequias era um dos reis de Judá, do Reino do Sul. E ele ficou doente. E o profeta disse assim, você vai morrer. E ele começou a orar para que Deus não matasse. Olha o que diz o versículo 5. Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor. Eu estou lendo Isaías 38, 5. O Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias, quantos anos? 15 anos. Olha, eu vou dar para você 15 anos. Põe em ordem a tua casa, então. E então Ezequias, o rei de Israel, foi curado e teve mais 15 anos de vida. Quando ele ia para ser curado, ele pediu um sinal a Deus. Qual é a prova de que o Senhor vai me curar? E a prova foi que o sol retrocedesse. E interessante que Deus atendeu o pedido do rei. E como sinal de que ele seria curado e viveria mais 15 anos, Deus fez o sol retroceder. Os babilônicos, que estavam atentos à astronomia e viram o movimento incomum do sol, quiseram saber o que estava acontecendo. E eles ouviram a história de que o rei de Israel havia sido curado pelo Deus deles, e esse Deus, como prova, fez o sol retroceder. E eles foram até então Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, para saber da cura maravilhosa, Ezequias, ao invés de dar um testemunho do Deus verdadeiro, foi mostrar as riquezas que havia no palácio. Foi mostrar os seus tesouros, quão próspero era o reino. Aí os babilônicos voltaram para a Babilônia e disseram assim para o chefe deles, olha, nós não descobrimos muito sobre o Deus deles não, mas é um povo que tem muito ouro, muito dinheiro. E então vem agora uma profecia extraordinária, aqui no capítulo 39, versos 6 e 7. O profeta, ele volta para Deus e ele repreende ao rei Ezequias pela falta de testemunho, ou pela perda da oportunidade em testemunhar. E assim diz o profeta para Ezequias, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Verso 7, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então esta profecia, registrada por Isaías, apontava um momento em que Babilônia invadiria Jerusalém e os príncipes judeus seriam levados cativos para a Babilônia. Pois bem, essa profecia teve o seu cumprimento nos dias de Daniel. Daniel era um príncipe judeu e no ano 605, Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia nessa época, invade Jerusalém e leva os judeus cativos. Nessa primeira leva, ele levou apenas os nobres. E entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 príncipes dos judeus. Nabucodonosor invadiu Jerusalém uma segunda vez, em 597, e uma terceira vez, em 586. Lembrando que antes de Cristo a nossa contagem é decrescente. E é nessa terceira invasão, em 586, que o templo dos judeus, construído por Salomão, foi destruído. Então a primeira invasão foi em 605 e a destruição do templo foi em 586. Agora chegamos então ao contexto do livro de Daniel. E quando a gente abre, agora vamos para Daniel, capítulo 1, quando a gente começa a estudar o livro, você começa lendo assim, Daniel 1, verso 1. No ano terceiro
do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Qual é esta data? 605 a.C. Então o livro começa falando da primeira invasão. E quando a cidade é invadida, olha o que acontece segundo o verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui no versículo 1 e 2, nós percebemos a existência de um grande conflito. O que está envolvido nesse grande conflito dos versos 1 e 2? Primeiro, você tem aqui duas cidades. Qual era a sede do povo de Deus? Jerusalém. E agora qual é a cidade inimiga que invade Jerusalém? Babilônia. Duas cidades em conflito. Você tem mais que isso. Você tem agora dois santuários. Em Jerusalém, você tem o templo onde os judeus sacrificavam animais, o centro da adoração de Israel. E lá em Babilônia, você tem o templo do Deus de Babilônia, para onde os utensílios sagrados foram levados. Você tem aqui também dois reis. Reinando sobre o povo de Deus está Jeoaquim. E agora o rei pagão que escraviza Jeoaquim, Nabucodonosor. Você tem também aqui dois deuses. E quando os povos bíblicos iam à guerra, eram os deuses que estavam envolvidos. O Deus Elohim, o Deus verdadeiro. E lá em Babilônia, o principal deus chamava-se Marduk. Então você tem aqui duas deidades. Você percebe que então aqui nós temos um cenário de um grande conflito? E nesse cenário do grande conflito, os deuses estão envolvidos. O Deus verdadeiro e o Deus falso, o Deus de Babilônia. Sim, Demir, por favor. Ao mesmo tempo, continuam existindo os dois reinados de Joaquim e Nabucodonosor? O que fez Nabucodonosor? Como Jerusalém e Babilônia, ao mesmo tempo, no mesmo período, Sim. ficou existindo esses dois reinos e os dois reis. Qual foi a estratégia de Nabucodonosor? Ele invadiu Jerusalém, 605, e trouxe os príncipes judeus como escravos. E deixou em Babilônia representantes dele, para que eles vigiassem o rei que lá havia ficado. A intenção dele era preparar esses príncipes judeus, que eram os herdeiros ao trono, com a filosofia babilônica, para que eles pudessem voltar a Jerusalém e continuar administrando a terra, só que agora com toda a filosofia dos babilônicos. Então essa era a intenção. Durante esse período houve revoltas do povo de Deus. Em 597, na segunda invasão, Nabucodonosor veio para conter justamente uma revolta. O povo de Deus queria sair de debaixo do jugo de Babilônia. E na terceira, no ano 586, ele percebeu que ele tinha que acabar com todo mundo. E então ele destrói a cidade e destrói o santuário, que era o centro da adoração de Israel. Ok? Pois bem, então nós temos aqui um grande conflito. E dois deuses estão envolvidos, o Deus verdadeiro e o Deus falso. E aqui agora, os filhos de Deus são envolvidos nesse conflito. E eu queria falar para vocês hoje sobre 3 desafios que os filhos de Deus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, enfrentaram em Babilônia. Desafios mentais, físicos e desafios espirituais. O primeiro deles foi o desafio mental. Olha o que diz Daniel, capítulo 1, versos 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Agora observem, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Mas pastor, qual é o problema em aprender uma nova língua? Não é tão bom? Vamos ver qual é a implicação que nós temos nesse aspecto aqui. Carlos, pois não. Seguinte, pastor, a Bíblia, o livro de Daniel especificamente, eu acho que ele foi escrito em 2 línguas,
que é o aramaico e o hebraico. Tem algum motivo específico para isso? Ok, muito boa a sua pergunta. Originalmente o livro foi escrito do capítulo 1 até o 2, verso 4, o livro foi escrito em hebraico. Do 2:4 até o final do 7 em aramaico. Quando volta o capítulo 8:1 até o 12, ele volta para o hebraico. Agora, por que há uma faixa de aramaico aí? Você vai perceber no capítulo 2, verso 4, olha aqui o 2, verso 4, Daniel 2:4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, olha aqui, ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Então aqui foram os magos de Babilônia que introduziram a fala em aramaico. E a partir daqui o livro vai estar em aramaico. Bom, segundo alguns comentadores, isso se deu pelo seguinte: quando o livro está escrito em hebraico, é porque é Deus falando para o seu povo judeu, que falava hebraico. Quando o livro começa a falar em aramaico, que é o capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, é porque Deus está lidando com Babilônia e Medopérsia. E nesse momento, ele fala na linguagem deles, que era o aramaico. Então Deus está meio que dirigindo ou direcionando a língua para que as pessoas daquela época, que falavam aquele idioma, entendessem o que estava acontecendo em Babilônia. Pelo menos essa é uma das posições que nós temos, o porquê de duas línguas no livro. Agora, qual é que o grande problema aqui? Que quando eles foram ensinar para o povo de Deus a língua e a cultura menos mal, mas a cultura tremendamente paganizada, porque os babilônicos eram povos politeístas. Eles tinham muitas deidades e tudo em Babilônia girava em torno do politeísmo. Segundo alguns historiadores, Babilônia tinha mais de 700 templos, todos dedicados aos deuses de Babilônia. E ao aprenderem essa cultura, eles estavam enfrentando justamente essa questão de assimilar o paganismo de sua cultura. Um outro detalhe interessante: cada deus em Babilônia recebia um número. E o número 600 era um número usado pelos babilônicos para se referir a todo o panteão de deuses. Então, dos 6 em diante, os deuses eram numerados. E os 600 era o número que eles usavam como representação de todas as deidades babilônicas. E os babilônicos criam que haviam dois tipos de deuses: os deuses pessoais e os deuses superiores. Os deuses pessoais eram os deuses que ajudavam as pessoas no seu dia a dia. E os deuses superiores tinham pouco contato com os seres humanos, mas eles que de fato dirigiam toda a história. E o interessante é que esses jovens começaram a ter contato com essa cultura. E o primeiro desafio foi não ser influenciado por essa cultura. Não é esse um desafio que hoje também nós enfrentamos? Vivemos numa sociedade tremendamente secularizada e a sociedade nos força a querer aceitar certos valores que vão ao encontro ou de encontro com o ensino da palavra de Deus. Pois bem, você que está em casa nos assistindo, nós iremos por um breve intervalo. Assim que voltarmos, vamos aprender sobre outros 2 desafios que enfrentaram jovens lá em Babilônia. A graça de Deus é tudo o que nós precisamos para uma vida vitoriosa. E quando nós recebemos a graça de Deus, essa graça nos leva à obediência. Obediência a tudo que esse livro ensina. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor. Talvez você seja uma pessoa religiosa. E talvez você tenha ouvido por aí, até mesmo de líderes religiosos, que não tem problema usar bebida alcoólica. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A Bíblia condena. Talvez você tenha ouvido por aí de líderes dizendo que nós podemos comer de tudo.
Não é isso que a Bíblia ensina? Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. A Bíblia faz uma clara separação entre as coisas que podem ser comidas e as que não podem. Alguns dizem, isso é coisa do Antigo Testamento. Nós só precisamos ler Paulo para entender que não é do Antigo Testamento. Paulo chama o nosso corpo de o templo do Espírito Santo. E Paulo assevera, aquele que destruir esse corpo, Deus o destruirá. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o primeiro capítulo de Daniel. Vimos no primeiro bloco de que o primeiro desafio que os jovens enfrentaram em Babilônia foi um desafio mental, porque eles quiseram ensinar para esses jovens a língua e a cultura dos caldeus. E era uma cultura totalmente politeísta, mas esses jovens se mantiveram firmes, porque eles haviam sido alicerçados na palavra de Deus desde a infância. E qual foi o resultado desse grande desafio que eles enfrentaram? O versículo 19 e o verso 20 é que fala do resultado. Olha o que diz a Bíblia. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Esses jovens se mantiveram leais à palavra de Deus e Deus recompensou sua lealdade. Como que Deus recompensou? Eles foram achados, ao serem testados, 10 vezes mais sábio do que os sábios de Babilônia. Olha como Deus honrou seu povo. E esses jovens permaneceram ali em Babilônia como um testemunho do Deus verdadeiro. Mas houve um segundo desafio. E esse desafio aqui é um desafio físico. Olha o que diz o verso 5, Daniel 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Quando os jovens chegaram em Babilônia, eles deveriam ser treinados por 3 anos. E se eles fossem aprovados nesse teste, eles seriam colocados para assistir ao próprio rei Nabucodonosor. Só que agora o que acontece? São determinadas para eles certos tipos de alimentos que eles não ingeriam. E olha aqui, eles foram levados a comer das iguarias da mesa do rei e do vinho. Só que esses jovens judeus que seguiam a Bíblia, o Antigo Testamento, que era o que eles tinham naquela época, as leis de Moisés, a Torá, eles não podiam comer das iguarias da mesa do rei e nem beber do vinho que ele bebia. Por quê? Porque a Bíblia condena certos tipos de alimentos e condena o uso de bebida alcoólica. Por isso eles não poderiam tomar. Então, qual foi a decisão deles? Olha o que disse Daniel no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por que Daniel não quis participar daqueles alimentos, nem seus amigos? Pelo menos por 4 motivos. 4 motivos pelos quais os jovens evitaram o alimento real. Primeiro motivo, os babilônicos, como outras nações pagãs, comiam carnes imundas. E aqui em Levítico, se você puder abrir rapidamente, deixe Daniel marcado e vá para Levítico capítulo 11, o terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 11. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia e participe conosco também. Vá para Levítico capítulo 11, na página 79 do Antigo Testamento. Percebe aqui que o capítulo 11 de Levítico, leis
sobre os animais limpos e imundos, há na Bíblia uma clara distinção entre animais limpos e imundos. O que significa um animal ser limpo ou ser imundo? Limpo é que ele pode ser ingerido, imundo, ele não pode ser ingerido. E os jovens conheciam esses princípios da Bíblia, e é por isso que eles não se alimentaram daquela comida do rei, porque ali haviam alimentos imundos, haviam animais que não podem ser ingeridos segundo a Bíblia. Um segundo motivo, os animais não tinham sido mortos de acordo com a lei levítica. E quando Deus orientou o seu povo ao matar um animal, por exemplo, o animal não deveria ser comido com o seu sangue. A Bíblia até diz, porque a vida está no sangue, e não deveriam comer sangue. E isto não era respeitado pelos babilônicos. Um terceiro motivo, uma porção dos animais destinados ao alimento era oferecido primeiro como sacrifício aos deuses pagãos. E o fato de se alimentar daquela mesa era estar cultuando aos deuses pagãos de Babilônia. E finalmente, o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas estava contra os princípios da temperança como apresentados no Antigo Testamento, quando Deus pede o seu povo para ser uma nação santa. E no Novo Testamento, quem vai refletir essa doutrina é o apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 10, falando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que se alguém destrói esse corpo, Deus o destruirá. Então o segundo desafio dos jovens foi não comer do que comiam os babilônicos. E eu pergunto, não é esse um desafio para nós na atualidade? Todos nós conhecemos a expressão junk food, não é isso? Essa comida lixo que se oferece por aí. E quantos itens alimentícios estão hoje em prateleiras de supermercados e nada de benefício traz para nós? Quantos? Nós podíamos enumerar vários tipos de alimentos ou bebidas que são colocados em supermercados, mas que não têm proveito algum para nós. Hoje o desafio é esse. Um detalhe, a questão da bebida alcoólica. A Bíblia condena severamente aquele que ingere bebida alcoólica, porque isso destrói o nosso organismo. E toda doença ou todo prejuízo que você tem à saúde, primeiro vai afetar o seu cérebro. E o cérebro é a única forma que Deus tem para se comunicar conosco. É aí que Ele se comunica com a gente. E o inimigo, sabendo que Deus só pode se comunicar com o ser humano através da sua mente, ele está deturpando os costumes alimentares para que as pessoas fiquem cada vez mais doentes e não possam ouvir a voz do Espírito Santo. É isso que hoje está acontecendo. Luciano. Pastor Arilton, algumas culturas usam a bebida alcoólica, por exemplo, alemães costumam tomar um copo de cerveja nas refeições, outros usam um cálice de vinho. Alguns dizem que um cálice de vinho, ele tem, um cálice de vinho na refeição, ele tem propriedades benéficas para o corpo. Ainda assim, a Bíblia condena? Ok. De fato, muitas pessoas têm esse hábito e antes das refeições tomam um pouco de vinho porque dizem fazer bem ao coração. E você tem até reportagens na TV apresentando isso e defendendo isso. Amigos, na Bíblia há uma diferença muito clara entre vinho e vinho. É porque na língua portuguesa a expressão que aparece sempre é vinho. Mas no original, tanto hebraico, que foi escrito o Antigo Testamento, quanto o grego, do Novo Testamento, há diferenças entre a expressão vinho. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos 3 palavras para vinho: oinos, oida e síquera. São 3 palavras gregas. Uma significa o puro suco da uva. A outra significa o suco fermentado, que se torna alcoólico. E a outra pode ser uma referência a ambas.
Então a Bíblia, quando trata da bebida alcoólica, ela sempre condena. Então quando alguém aparece hoje defendendo o uso do álcool como um benefício à saúde, é claro que eu desconfio dessa pesquisa, porque a Bíblia, ela condena. Então como que aquilo que a Bíblia condena pode de fato trazer algum benefício para nós? O que acontece é que certas bebidas e certos medicamentos até são estimulantes e no momento podem fazer bem à pessoa. E ela acha que de fato fez bem, mas com o passar do tempo, quando termina o efeito, ela desce para um nível de insatisfação muito maior do que estava. E aí precisa aumentar a dose. É isso que acontece muitas vezes. Eu não sei qual é o capítulo, mas eu acho que é Paulo, que numa das não sei se é nas cartas também, que ele fala que para beber o vinho, para alguém beber o vinho, para curar alguma coisa que tem no intestino. Sim, Paulo falou isso para Timóteo, que era um dos seus discípulos. Paulo diz assim, que ele deveria usar um pouco de vinho para um problema que ele estava tendo de saúde, certo? Aí quando você vai estudar o contexto da passagem, parece-nos dar a ideia de que, em certa forma, como teor medicinal, eles usavam o álcool, o vinho alcoolizado para um problema de saúde. Mas eles não era para uso constante, era para se resolver um problema. Por exemplo, nós todos sabemos hoje que a cafeína, ela prejudica a saúde, certo? Mas todos os remédios para dores de cabeça são à base de cafeína. Então você, às vezes, quando está com a dor de cabeça, toma um comprimido para resolver a dor de cabeça. Você não vai tomar cafeína todos os dias agora? Então existem certas coisas na natureza que são usadas por um teor medicinal e que é o caso que Paulo está mencionando para Timóteo. Sim? Meu amigo Marcelo, pastor Marcelo. Pastor, inclusive, não foi só pelo motivo de prescrição espiritual, como também nos versículos a seguir, ele relata aqui que realmente depois dessa dieta, eles apareceram gordos, né? Deveria ser uma gordura saudável, né? Moderada, e que os outros não tinham, um semblante formoso, e eles despontaram em inteligência e conhecimento mais do que os do rei, os do reino. Então veja a prova de se seguir a vontade de Deus. Exatamente. Atinge sim o corpo, é físico, é personalidade, caráter, atinge. A dieta deles era para essa finalidade, sim, confirmando o que o pastor está falando. É verdade. Então veja que eles foram fiéis e qual foi o resultado? O resultado é que eles tiveram mais saúde e sabedoria que os outros. Mara. Então a gente constata que é a mesma pressão que a gente vive hoje em dia. É verdade. É uma pressão. Se você não está no contexto ali da sociedade, você pode até, aos olhos do mundo, se tornar um antissocial. E a palavra que me chama a atenção, são duas. Inclusive que eu comecei o meu ano pedindo para Deus exatamente só 2 pedidos. Saúde, porque sem saúde a gente não consegue viver, e sabedoria. Agora, o que me chama a atenção de Daniel era a posição de Daniel. E não é fácil a gente manter essa posição. Em tudo. No comportamento, numa conduta, nas suas escolhas. Literalmente, desagrada mesmo. É verdade. Então, em nenhum momento, como é que Daniel lidava com uma preocupação? Com o fator preocupação. Como é que ele vencia no meio a tanta pressão? E é a mesma pressão que a gente vive hoje. E como ele lida e como é que a gente tem que lidar com a preocupação. Eu acho que um dos ingredientes que muito ajudou Daniel foi o fator oração. Lembra que Daniel tinha o hábito de 3 vezes ao dia orar? Então era um jovem, nós estamos falando de um garoto na adolescência,
Os 4 jovens eram adolescentes quando foram para a Babilônia. Nós estamos falando de jovens na adolescência e que começaram a caminhar na contramarcha do mundo. E você falou uma coisa interessante. Quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, a gente começa a caminhar na contramão. Porque tudo nesse mundo é governado pelo diabo. E ele quer levar as coisas para a destruição de todo mundo. Sim, Carlos? O que a gente percebe é que muitas vezes a única Bíblia que as pessoas leem somos nós, né? Ok. E se as pessoas pudessem ler um pouco mais o livro de Daniel, eu tenho convicção que elas poderiam aprender um pouco mais como ter uma saúde melhor. É assim que eu vejo. É verdade. Agora eu vou falar do terceiro desafio que eles enfrentaram. O primeiro foi um desafio mental. Cultura babilônica. Não assimilar os elementos da cultura que eram pecaminosos. Segundo foi físico. Não comer das coisas que eles comiam, para manter uma boa saúde e uma mente lúcida. E finalmente chegamos ao ponto que é o desafio espiritual. Olha o que diz o verso 7, Daniel 1:7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Os nomes dos jovens foram mudados de nomes hebraicos para nomes babilônicos. Agora, o que eles esperavam com essa mudança de nome? Sabe o que eles esperavam? Olhe para o significado do nome hebraico. Por exemplo, Elias significa Deus é supremo. Jeremias, Deus é exaltado. Neemias, Deus conforta. Ezequias, Deus minha força. Isaías, salvação de Deus. Obadias, servo de Deus. Ou seja, na cultura hebraica, o nome tem um significado todo especial. E quando ele recebia um nome relacionado ao Deus verdadeiro, Jeová, essa criança já crescia no temor do Senhor. Quando chegam em Babilônia, o que vai acontecer? O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. El é o nome para Deus, né? Um dos nomes para Deus. E Daniel, Deus é meu juiz. Mudaram o nome para Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida, ou seja, a vida do rei. Quem é que vai passar a proteger você agora? É Bel. Quem é Bel? É uma das deidades de Babilônia. Mudaram o nome também de Ananias. O Senhor é bondoso comigo. Colocaram Sadraque. Inspiração ao Deus Sol. E veja que nesse tempo o Sol já era adorado. E você preste muita atenção, porque essa informação ela será muito útil daqui a pouco. O Sol já era adorado desde os dias de Babilônia. Então a adoração ao Sol é um elemento importante na compreensão das profecias de Daniel. Mudaram o nome de Misael, aquele que era semelhante a Deus, agora se chama Mesaque, servo da deusa Sheba, uma das divindades de Babilônia. E mudaram também o nome de Azarias, o Senhor é meu ajudador. Agora ele é Abednego, o servo de Nebo, um outro deus de Babilônia. Ou seja, eles esperavam que com a mudança dos nomes, eles conseguissem mudar a identidade religiosa desses jovens. Mas isso não deu certo. Por quê? Porque esses jovens resistiram fielmente. E quando você vai para o livro de Daniel, no primeiro capítulo, olha como termina Daniel 1. Dê uma olhadinha no último verso. Daniel 1, 21. Daniel continuou até o primeiro ano de qual rei? Mas Ciro, quem é Ciro? Ciro é o rei do próximo império. Ou seja, passou Babilônia, caiu Babilônia, um novo império surgiu, mas quem é que continuou? Daniel. Continuou Ananias, Misael e Azarias. 10 vezes mais sábio, jovens robustos, inteligentes. Por quê? Porque fizeram a vontade de Deus. Eu fico me perguntando, e você em casa pode pensar junto comigo, o que aconteceria se nós seguíssemos estritamente as orientações do livro sagrado? Quantas doenças poderiam ser evitadas?
Vocês sabem que existem vários estudos envolvendo os adventistas há muito tempo? Somente nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, eles pesquisam os adventistas. Sabem por quê? Eles descobriram que os adventistas vivem 6 anos a mais que a população em geral. E que os adventistas vegetarianos vivem 12 anos a mais que a população em geral. Vocês devem ter conhecimento de uma matéria que Ana Paula Padrão fez no SBT Repórter sobre os adventistas de Loma Linda, na Califórnia. Vocês já ouviram falar de matérias publicadas na National Geographic a respeito dos adventistas e do seu estilo de vida. Então, o fato de não comermos nada que a Bíblia condena, e entre os animais imundos mais comuns usados hoje está o porco, condenado em Levítico 11:7. Mas não é só o porco, são várias comidas, vários animais que não devem ser ingeridos. A Igreja Adventista orienta os seus membros fiéis a não ingerirem qualquer tipo de bebida alcoólica, qualquer tipo de narcótico, fumo, nada disso. A se alimentar o mais integral possível. Resultado, podemos ter boa saúde, viver mais e, sobretudo, ter uma mente lúcida para ouvir a voz de Deus. Você percebe como que o diabo é sujo? Porque nessa estratégia de acabar com o alimento saudável e dar apenas lixo para que as pessoas comam, as pessoas estão adoecendo. E uma pessoa que luta com doenças, ela acaba tendo uma dificuldade mental de se concentrar, de se firmar em Deus, de ouvir a voz de Deus. Talvez você que me assiste agora esteja passando por um momento difícil assim. Mas olha, Deus vai estar aí ao seu lado e vai te ajudar a recomeçar. Você precisa ser fiel como esses jovens foram. Por quê? Porque se eu permanecer fiel a Deus, Ele vai honrar a minha fidelidade. Se eu seguir os seus princípios, eu vou gozar de boa saúde. E Deus quer isso para você. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto ouviremos agora esta música. Senhor Jesus, eu quero a tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu seus encantos, agora encontro em sua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor. Me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça. Maravilhosa graça de Jesus, tua graça me basta, ó Jesus.
graça de Jesus, tua graça me basta, Jesus. A graça de Deus é tudo o que nós precisamos para uma vida vitoriosa. E quando nós recebemos a graça de Deus, essa graça nos leva à obediência. Obediência a tudo que esse livro ensina. Talvez você seja uma pessoa religiosa. E talvez você tenha ouvido por aí, até mesmo de líderes religiosos, que não tem problema usar bebida alcoólica. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A Bíblia condena. Talvez você tenha ouvido por aí de líderes dizendo que nós podemos comer de tudo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia faz uma clara separação entre as coisas que podem ser comidas e as que não podem. Alguns dizem, isso é coisa do Antigo Testamento. Nós só precisamos ler Paulo para entender que não é do Antigo Testamento. Paulo chama o nosso corpo de o templo do Espírito Santo. E Paulo assevera, aquele que destruir esse corpo, Deus o destruirá. Isso quer dizer que vai além do simples comer e do simples beber. O trabalho pode ser uma coisa digna e boa, mas se eu trabalho em excesso e prejudica a minha saúde, nisso eu estou pecando. Eu posso comer de coisas boas, mas se eu como coisas boas em excesso, nisso eu estou pecando. O descanso é algo que Deus nos deu, mas se eu não durmo as horas da noite como eu deveria dormir e prejudico o meu corpo com isso, nisso eu estou pecando. Você percebe que o aspecto espiritual vai muito mais além? E quando eu trato do meu corpo como um templo do Espírito Santo, de fato Deus vem habitar em mim. E é isso que Deus intenciona. Por isso Ele diz que nós somos luzes, nós somos o sal. Nós devemos brilhar, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Por isso eu convido você a abrir seu coração mais uma vez e a aceitar o ensino de hoje da Palavra de Deus, de que eu sou um templo do Espírito Santo. E como templo, eu não posso ceder às pressões da cultura, que quer que eu pense e seja diferente do que a Bíblia me orienta. Eu não posso aceitar a pressão alimentar que vivemos hoje, prejudicando a minha saúde física. Mais que isso, eu não posso aceitar as pressões espirituais e perder o foco em Cristo e na sua graça. Por isso, vamos hoje tomar uma decisão de seguir puramente a vontade de Deus para a nossa vida. O resultado, nós iremos permanecer como os jovens permaneceram. E lembre-se, se você está passando por um momento difícil hoje por causa da tua fé, a tua história ainda não acabou. Quando ela terminar, o final será feliz. Por isso, fica firme. Deus vai te abençoar. Ore comigo agora. Pai, muito obrigado pelo estudo da tua palavra e por esse exemplo maravilhoso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens que em tempos difíceis ficaram fiéis e diante das turbulências da provação, mesmo com riscos de morte, eles foram fiéis ao Senhor e o Senhor os honrou. Nós também queremos ser fiéis ao Senhor. Por isso, dá-nos da porção do Teu Espírito que nós tanto carecemos para andarmos nos Teus caminhos. Abençoe-nos a todos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, pela sua participação no Bíblia Fácil. Semana que vem, nós vamos nos reunir para estudarmos o capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. Uma história eletrizante e que fala dos dias atuais da humanidade e como terá fim o nosso planeta. Eu espero por você semana que vem. Deus o abençoe. A minha saúde, eu tomo sim precaução e desde os meus 17 anos que eu já evito carne, embutidos, né? Se bem que quando, assim, acontecia de 15 em 15 dias, de mês a mês, de 2 em 2 meses, de sair com os amigos,
acontecia de eu dar uma escapulidazinha e comia uma pizza com, né, às vezes um bacon, às vezes uma linguiça e tal, né, presunto, essas coisas assim. E escapulia, mas sempre fui cuidadoso com essa parte, nunca extrapolei, nunca fui extrapolar.